Então, queridos, mais uma vez, né, nós já nos conhecemos e agora nós vamos dar início, né, realmente à discussão de fato do curso, né, de Educação Inclusiva, que tem 60 horas, né. Essa unidade, ela vai trabalhar com inclusão de crianças com deficiência no ensino regular. A gente vai mostrar esses desafios. Nossa, que desafios, né, gente? Quantos desafios nós temos aí para essa inclusão realmente, de fato, para que haja essa inclusão de fato, né? Então, para isso, nós iremos discutir na unidade 1, né? Nós iremos ver as considerações iniciais, né, sobre a inclusão. Nós vamos ver, né, o conjunto de leis que vai garantir esses direitos. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da deficiência e preconceitos, né? Criança deficiente, existe criança deficiente ou crianças com deficiência, né? Nós também iremos ver noções básicas sobre tipos de deficiências. E para alcançarmos, né, os nossos objetivos, nós discorreremos sobre a inclusão de crianças com deficiência no ensino regular, como tem sido essa trajetória. Nós iremos identificar diversas deficiências, analisando pedagogicamente suas necessidades. E nós iremos conhecer os documentos e ver um conjunto de leis e decretos que fornecem a base da legislação que legitima os direitos da pessoa com deficiência, assim como orienta a sua aplicação. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso
paraíso. Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Para ser feliz, a gente precisa de muito pouco. Somente com o coração nós podemos ver sua clareza, o essencial e invisível aos olhos, né? Coloquei esse vídeo como considerações iniciais, por quê? Porque entendo, enquanto pesquisadora já de alguns anos dessa área, que a grande barreira realmente à inclusão na verdade, né, a nossa dificuldade de olhar para o outro, de respeitar o direito do outro e de amar o próximo como a nós mesmos. De entender que todas as pessoas têm o direito de viver e viver bem, de transitar em todos os espaços públicos, privados, de constituir uma família, de trabalhar, de como a música mesmo aborda, de ser feliz. E aí a gente vê também que essa exclusão, ela acontece nos vários âmbitos. A gente vai tratar no âmbito da inclusão aqui, especificamente da questão da pessoa com deficiência. Mas nós sabemos que nos vários âmbitos da nossa sociedade, há inclusão, principalmente a exclusão social. Nós sabemos que a nossa sociedade tem imposto muitas barreiras para a inclusão das pessoas no seu pleno desenvolvimento. Por essa questão, né, nós vamos aqui ilustrar a escola, né, como uma dessas instituições, e nós vamos repensar algumas questões, né, no desenvolvimento dessa escola, por exemplo, né? Nós vamos compreender que a inclusão para a escola, né, é um novo modelo que obriga essa escola, essa instituição educacional a repensar antigos conceitos sobre aprendizagem, método de ensino, avaliação e currículo e relações profissionais. Nós precisamos entender que, por exemplo, eu não posso adotar numa escola inclusiva um modelo tradicional que segrega, que cria um padrão, um estereótipo para que todos os outros sigam aquele estereótipo, aquele padrão, e todas as pessoas que não se adequam a esse padrão estão fora, devem ser excluídas, são deficientes, não são eficientes para essa sociedade, né? Então, os métodos de ensino que acompanham a concepção filosófica educacional de uma escola precisa ser repensado. O tipo de organização dessa escola, como se dá a avaliação dentro desse espaço escolar, né? E o currículo? O currículo ele precisa ser adaptado para que as pessoas com deficiência elas tenham o direito de ir para a escola, de receber uma certificação por um trabalho dentro das limitações delas, né? Elas têm o direito de se tornarem profissionais como qualquer outra pessoa capacitada pelas instituições educacionais, né? Esse novo modelo aponta, por exemplo, para a necessidade de uma tomada de consciência que venha a permitir um novo entendimento sobre valores sociais e humanos de normalidade e deficiência. Nós sabemos que, historicamente, nós perpassamos por modelos, né, estereotipados do que é ideal para a sociedade. Em cada época, o que é normal, né? Hoje, o tipo de normalidade que a sociedade procura é um cidadão, né, que tem uma formação acadêmica ampla,
que seja primeiro lugar nas competições que iniciam desde cedo na vida do indivíduo, que seja produtivo para desenvolver uma economia neoliberal baseada na competição. E todas as pessoas que não se adequam a esse novo modelo, elas são deficientes, né? Então, mais do que discutir estratégias e métodos, nós precisamos repensar a nossa humanidade, eu vou dizer assim. E aí nós observamos aqui um modelinho, né, desses paradigmas da deficiência que nós vimos lá na aula de abertura, né, que nós passamos por um processo, né, de exclusão, né, nasceu com alguma anomalia, segundo a medicina, que não se adequa ao padrão de normalidade, ele vai ser o quê? Excluído. Muitos eram escondidos em porões, muitos eram desprezados e muitos até mortos, né? Dependendo da cultura e do local em que ela se encontrava. E aí a gente veio caminhando historicamente para o modelo de segregação, né? Vamos criar então, biblicamente, por exemplo, é proibido exterminar, matar, né? Então, nós vamos criar um espaço para essas pessoas, vamos criar os sanatórios, as escolas especiais e vamos colocar esse pessoal aí separado da sociedade para não estar incomodando, né? E para que a minha consciência também esteja tranquila de que não, eu arrumei um local para essas pessoas. E aí, nós, graças a Deus, avançamos mais ainda e vimos que a integração, ela começa devido às leis, né? Desde a década de 90, vem se batendo em cima muito das questões da inclusão, refletindo sobre isso. E aí a gente começa, então, com a nossa legislação, na década de 80 ainda, um texto que diz que ele é claro e ele ordena, a educação é um direito de todos. Se é um direito de todos, não exclui ninguém. E aí a escola se vê nessa incumbência de receber as pessoas com deficiência, normatizada em várias leis, que a gente vai, né, como a gente viu, aquele conjunto de leis, né? E a gente vai ver mais à frente também toda a legislação que vai falar sobre isso. E aí o indivíduo ele é integrado, mas ele não é incluído, ele continua sendo separado mesmo dentro desse conjunto, né? E eu colocar um aluno na escola, por exemplo, já vamos utilizar a ilustração aqui da escola, vamos colocar esse aluno na escola e não vou oferecer um método de ensino diferenciado, uma avaliação, um currículo adaptado e capacitar os profissionais, tanto coordenadores, diretores e professores para isso, eu vou estancar aqui nesse paradigma da integração e não de inclusão. É porque a inclusão, como mostra aqui a imagem, são todas as pessoas juntas, se desenvolvendo plenamente dentro de seus direitos, tendo a oportunidade de crescer profissionalmente, de estudar, de se relacionar afetivamente com as pessoas. E esse ambiente, ele vai, por exemplo, fazer com que eu repense os meus valores, né? Com que o exemplo dessas pessoas vai fazer com que muitas vezes eu enxergue que a limitação está em nós e não neles, né? Então, para isso, para que haja inclusão de fato, é necessário o quê? Uma mudança nessa escola. A inclusão escolar, né, ela acontece com o planejamento das aulas, prevendo atividade para todos os alunos e não para um modelo de aluno, né? É uma atividade onde todos possam desenvolvê-la dentro das suas potencialidades, né? O espaço físico da escola, ele também precisa ser modificado. Nós temos uma ilustração aqui, né, de um aluno, aonde no modelo de integração nós não faríamos essa adaptação. O aluno é que tinha que se virar, chegar e ficar, né, de alguma forma, porque a escola ela fica inalterada. No modelo de inclusão, não. A escola necessita fazer uma modificação, uma adaptação, né? Nós observamos aqui
Qual a grande dificuldade aqui? Né? O aluno ele tem uma deficiência física. Foi adaptado o material para ele ficar confortável? Pronto. A barreira que o separava dessa sociedade e dos desafios escolares foram vencidos. Aqui ele vai se desenvolver plenamente, porque ele conseguiu acessibilidade física e pedagógica para que ele pudesse permanecer nessa escola. Segundo Mantoan, né, aí em 2000, né, a pesquisadora de mais de 20 anos de pesquisa, a Maria Teresa Egler Mantoan, é primordial que sejam revistos os papéis desempenhados pelos diretores e coordenadores, no sentido de que ultrapassem o teor controlador, fiscalizador e burocrático de suas funções pelo trabalho de apoio, orientação do professor e de toda a comunidade escolar. Então, a função dos gestores, diretores e coordenadores não é ver se o professor entrou, se o professor está dando aula, se o professor não está dando aula, controlando frequência, criticando, não. O serviço de coordenação, de gestão de uma escola é um serviço de apoio, e de apoio principalmente pedagógico, dando orientações, fazendo a ponte entre capacitações para esses profissionais, ajudando e dando direcionamento para que realmente a inclusão aconteça. Então, caro professor, cara professora, não é a função da inclusão, de receber uma pessoa com deficiência na sala de aula, não é só do professor. Ele é que se vira aí. Não, de forma alguma. Ele necessita de um apoio. Ele necessita de apoio da coordenação, ele necessita de apoio da direção, ele precisa de apoio da Secretaria de Educação, ele precisa de apoio do MEC, né? E aí, para que isso, né, para que esses direitos eles fossem garantidos, foi criado um conjunto de leis. Nós temos, por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança, né, da ONU, em 1989, aí um ano após a nossa Constituição Cidadã entrar em vigor, né, a Constituição, a nossa Carta Magna de 1988, e na Convenção dos Direitos da Criança, que é composta por 54 artigos, que discorrem sobre formas de atender aos direitos das crianças, enquanto garantem os meios legais para formalizar ações jurídicas e de cumprimento desses direitos junto aos órgãos administrativos e nas demais entidades da sociedade. Infelizmente hoje, infelizmente, né, infelizmente porque nós não temos apenas a consciência de fazer isso sem uma legislação, nós temos hoje uma legislação que nos obriga. Ninguém pense que ela pode excluir deliberadamente, não, porque ela vai sofrer sanções se houver essa exclusão, qualquer denúncia. E eu digo para vocês, pela experiência que eu tenho, as pessoas hoje elas já estão conscientes, elas já estão conscientizadas dos seus direitos. Qualquer denúncia, né, é passível de punição jurídica, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele vai corroborar com isso. Nessa Lei 8.069 de 1990, ele vai apontar, por exemplo, no seu artigo 55, que é a obrigação dos pais ou responsáveis matricular os seus filhos na rede regular de ensino, assim como vai imputar ao Estado direitos e deveres para com a criança e adolescente, afirmando que nenhuma criança ou adolescente será negligenciado, discriminado, exposto a qualquer tipo de exploração, violência, crueldade ou opressão. Qualquer omissão aos seus direitos será punido na forma da lei. Entendem? Então, se eu recebo uma criança dentro da minha escola e eu deixo ela encostada lá na sala de aula, eu estou negligenciando o direito dela. Se ela não participa das atividades e muitas vezes é motivo de zombaria, eu estou discriminando-a. Eu estou expondo ela a uma agressão. Eu estou oprimindo-a. E isso é uma forma cruel, que às vezes a gente não percebe. Que será que, quando uma pessoa não fala com você, você chega num ambiente, ninguém fala com você, ninguém interage com você, você não participa de nada, como é que você se sente?
É a mesma coisa que a pessoa com deficiência quando ela adentra uma escola onde ela vê que ela não participa de nada, que ela não realiza nada, que ela não aprende nada. A escola se torna um castigo para essa pessoa, se torna um ambiente opressor, né? E ao fazer isso, nós estamos omitindo os direitos e essa omissão, ela é passível de ser punida na forma da lei. E aí nós temos uma grande conquista, né? Na década de 90 vai aí surgir, né, entrar em vigor, na verdade, uma lei que vai tramitar no Congresso mais de 8 anos, mas vai ser aprovada e vai entrar em vigor em 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93/94. Essa LDB, ela vai ser bem específica, por exemplo, no artigo 59, que ela vai falar sobre os sistemas de ensino, né? Os sistemas de ensino em geral, desde o MEC até, né, desde o macro, que é o MEC, até o micro, que é a sala de aula, a escola e a sala de aula. Que os sistemas de ensino, eles devem assegurar aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas para atender às necessidades. O que a gente observa aqui? A gente observa aqui que o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele está incorporando, né, todas as discussões que nós vimos anteriormente, uma recomendação da ONU, por exemplo, a Declaração de Salamanca, e isso vai fazer com que esses direitos dentro da educação, eles sejam garantidos, né? A ONU, em 2008, ao trazer a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vai estabelecer nessa convenção que os estados devem assegurar a educação inclusiva em todos os níveis de ensino e criar condições para garantir o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência. Ou seja, o que está sendo dito aqui? A pessoa com deficiência, ela tem o direito de ir para a escola desde a educação infantil e se desenvolver. Já pensou se a pessoa com deficiência desde a educação infantil já fosse inserida? Todo esse preconceito e esse estranhamento que se tem já teria sido quebrado. Ele tem o direito de ir para o ensino fundamental, ele tem o direito de cursar o ensino médio e ele tem direito de estar nas universidades. O que a gente percebe? A gente percebe que, infelizmente, hoje o número de pessoas com deficiência na universidade ainda são pouquíssimos. Nós não andamos vendo, né, essas pessoas inseridas nessa sociedade, nessa universidade, gozando dos seus plenos direitos, né? A Declaração de Salamanca, que é uma das mais emblemáticas aí nessa luta, ela vai influenciar na criação de políticas que orientam as ações para garantir os direitos da pessoa com deficiência à educação. Porque, por exemplo, não adianta também eu dizer a legislação obrigar e eu, de repente, não ter capacitação, não saber de que forma eu vou fazer essa inclusão, né? Uma das conquistas também, que é mais aí, né, das mais antigas, é a Lei da Acessibilidade, que é a 10.098 de 2000. Essa lei, ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e vai dar outras providências, né? Ou seja, essa lei, o resumo, ela vai garantir o livre acesso a todos os setores públicos e ambientes sociais, né? É a construção de rampas, por exemplo, é a marcação, né, com aquela marcaçãozinha normalmente amarela para a pessoa cega, são os adesivos que são postos para seja reconhecido, né, o direito das pessoas com deficiência, são as adaptações, né, de acessibilidade, por exemplo, com rampas nas calçadas, nos banheiros, os banheiros, né, adaptados, enfim, toda a acessibilidade física, né, para que essas pessoas elas tenham o direito de entrar em todo e qualquer instituição, né, tanto pública quanto privada, né. A portaria do MEC, por exemplo, ela vai, né, em 1999, ela vai dispor sobre requisitos de acessibilidade à pessoa com deficiência para instruir processo de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições, né? Nós temos aí as instituições, elas precisam estar adaptadas
para receber essas pessoas, porque senão elas são passíveis de punição, por exemplo, até na autorização de funcionamento desses estabelecimentos, né? Então, o MEC, aí como você observa no decorrer histórico, cada dia se vai colocando mais questões, né? Para que as pessoas se conscientizem do direito da pessoa com deficiência, né? Mas o que a gente tem emperrado ainda? Apesar do conjunto de leis, apesar de tanta discussão, a pessoa com deficiência ela ainda tem encontrado esse não aqui, ó, na entrada das escolas, das instituições, dos espaços públicos, né? E aí a gente vai ver que no decorrer da história, as pessoas com deficiência elas tornaram-se tratáveis e de interesse dos médicos. Por exemplo, a gente vai lembrar lá da aula de abertura no modelo médico clínico, né? A partir da ideia de tratamento das deficiências, dá-se o nascimento dos processos de reabilitação e educação. A história tem mostrado que os processos de reabilitação e educação das pessoas com deficiências têm como finalidade adaptá-las, moldá-las, classificá-las e modificá-las com interesse maior de corrigir. Então você vai ver que esse modelo, que esse paradigma, ele já caiu por terra. Por quê? Porque as pessoas, a deficiência, ela é algo que vai permanecer com as pessoas, porque não existe cura, por exemplo, para a paralisia cerebral, para a cegueira, para a deficiência auditiva, né? Na cegueira eu posso até conseguir aí, dependendo do tipo, eu posso conseguir um transplante e voltar a enxergar, mas isso são situações, né, específicas, peculiares, que nem em todos os casos é possível, né? Então, a gente avançou desse modelo, né? E aí a gente precisa estar atento, por exemplo, às causas das deficiências, né? Ela pode ocorrer no período pré-natal, né? Nos períodos pré-natais, por exemplo, antes do nascimento, né? E ela vai ter, ela pode acontecer por questões genéticas ou por questões ambientais. Na questão genética, a malformações congênitas, alterações cromossômicas e outros, né? Como, por exemplo, nas alterações cromossômicas, a questão da síndrome de Down. E também nas questões ambientais, ela pode acontecer por viroses, rubéola, radiações, desnutrição, exposição da mãe a agentes agressores também pode ocorrer, né? No período perinatais, durante o nascimento, né? Através de traumatismos obstétricos, na hora do nascimento a criança emperrou, o parto foi forçado, né? Até aconteceu comigo isso, mas graças a Deus o meu filho não chegou a ter não chegou a ter problemas, né? Mas eu corri esse risco, né? As hemorragias, o pós ou pré-maturidade, incompatibilidade sanguínea, né? Nos pós-natais, por exemplo, também, depois do nascimento, né, a criança ela pode ser exposta a viroses, infecções, poliomielite, meningites, desnutrição, carência afetiva e emocional, acidentes traumáticos, né? Por isso que a vacinação é importante e as relações do cuidado com a criança também são fundamentais, principalmente na área afetiva e emocional, né? E aí, para fechar essa unidade, nós vamos passar aqui rapidamente sobre as noções básicas, sobre os tipos de deficiência que Mazota traz, né? Segundo o decreto, né, 3.298 de 1999, deficientes auditivos são pessoas que apresentam perda de audição de 25 a 40 decibéis, né, que classifica como uma surdez leve, de 41 a 55 decibéis, uma surdez moderada, e de 55 a 70 decibéis, uma surdez acentuada. De 71 a 90, uma surdez severa. E nós temos também a anacúsia profunda, né? Nós vamos discutir na próxima unidade que isso acontece porque, para que eu goze dos direitos, eu preciso provar realmente que eu sou surdo, tá? Mas eu não vou, né, por conta do tempo hoje, de voltar mais para as discussões específicas dessa unidade, não vou me aprofundar nisso, porque eu vou ter essa oportunidade lá na última unidade que a gente fez esse planejamento, né? Existe também a deficiência visual, né? Deficientes visuais são crianças que por causas congênitas ou hereditárias sofrem diminuição ou perda da resposta visual de forma parcial ou total. Nós temos a deficiência física também. As crianças com deficiências físicas são aquelas que possuem limitações na sua capacidade de locomoção, postura ou
uso das mãos, ou ainda limitação do vigor, vitalidade e agilidade, por isso seu aproveitamento escolar acha-se comprometido. E aí a gente vai ter vários casos que também eu só vou me aprofundar na próxima unidade, tá bom? E na próxima unidade também, lá na última, a gente vai falar sobre a TEA, né, o transtorno do espectro autístico, nós vamos falar, né, da síndrome de Down, nós vamos falar então de algumas outras deficiências. Aqui é só para a gente ter noção realmente do que a gente lida nas escolas, de um conhecimento realmente sobre essas questões, né? Nessa unidade nós trabalhamos basicamente com Barbosa e Barroso, né? Barbosa com o desafio das estratégias inclusivas no cotidiano escolar e também saber fazer práticas inclusivas. E com Barroso inclui sim, mas onde? Para uma reconstituição sociocomunitária da escola pública, né? E aí vocês vão ver que essas referências, elas são importantíssimas para que a gente possa realmente nos capacitar para fazer essa inclusão de fato, porque a teoria sem a prática, ela não funciona, né? Assim como a prática sem a teoria, né?